Olá pessoal, bom dia. A gente está começando mais uma live nessa semana e hoje a gente vai falar sobre plataformas de resolução de conflito online. A gente vai ter o nosso bate-papo com o César Blanco, cofundador da Leon Mediação Online, e a gente já vai aguardar ele entrar aqui. Olá, Stephanie. Oi, Vanessa, tudo bom? O pessoal vai entrando. Hoje é um tema muito importante e que a gente vai trazer várias informações aí para vocês que a gente espera que agregue. Só um minutinho que o nosso palestrante, na verdade, do nosso bate-papo já vai entrar, tá bom? Vocês podem ir mandando suas perguntas por aí, tá? Pelo chat. E a gente vai respondendo na medida do possível. Quando o César entrar, ele precisa pedir para participar. Eu nem perguntei se ele já tinha feito uma live antes. No momento que a gente está vivendo hoje, né? A gente está no melhor momento que a gente tem falado para as plataformas de mediação online, né? Então, a live de hoje, o objetivo é ela esclarecer todas as dúvidas que vocês possam ter sobre o tema, né? Sobre formas de online dispute resolution, ou seja, resolver seus conflitos online. Então a gente precisa conhecer os detalhes disso. Só um minutinho, pessoal, que eu só vou responder aqui para o César. Ele já está entrando aqui. Aí é só você pedir para participar ou quando você entrar eu te convido. O Instagram, pessoal, e olha que eu faço live há bastante tempo. Foi muito interessante que ele permite agora que eu peça para transmitir ao vivo. Olá, César, bom dia, bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem? Hoje eu estava só falando para o pessoal que a gente está trazendo um tema que ao longo da semana a gente vai falando vários temas sobre forma de resolver o conflito extrajudicialmente. E hoje a gente vai fechar com a cereja do bolo, né? A ideia é a gente tentar, na medida do possível, seja aqui ou seja nas mensagens depois que a gente receber, que a gente tente exaurir o máximo de dúvidas sobre as plataformas de mediação online, de negociação, para que as pessoas tenham a certeza de que é um caminho sem volta. Na verdade, a gente já existe há bastante tempo, né, César? Eu acho que essas formas de resolver conflitos online, elas não são novas. A gente só teve uma forma agora de dar mais clareza para as pessoas da eficiência disso para as empresas, para os consumidores, para quaisquer relação, né, que a gente possa resolver de forma online à distância. Super bem-vindo, eu já vi que já começou com pergunta aqui, mas eu vou, daqui a pouco o Davi manda, não se preocupe com as perguntas, porque o Davi vai me mandando para a gente ficar na ordem aqui certinho. Só vou responder essa pergunta, sim, fica disponível 24 horas e todas as lives que eu tenho feito, elas estão na página da Target, todas baixadas. A gente baixa o vídeo, não fica excepcional a qualidade, mas a gente consegue perfeitamente assistir, tá? Então fica ao vivo. César, obrigada por ter aceitado. Eu acho que é um momento de colaboração entre todos nós que trabalhamos nesse mercado e que conhecemos. A gente tem como propósito, você já participou do nosso Target Cash, que é um dos mais acessados lá, quando a gente falou um pouco de mediação. A gente tem vindo trazer acesso para toda a população dos mais diversos níveis e conhecimento sobre essas formas extrajudiciais de resolver conflitos, sobre mediação, sobre conciliação, negociação, câmara online, as diferenças. E hoje acho que a gente vai ter um papel
fundamental aqui, e depois a gente precisa que isso saia um artigo, que eu estou provocando algumas pessoas que estão querendo escrever sobre as lives, é o momento da gente trazer essa clareza, né? Então, acho que a gente pode começar aí do início, né? Você pode se apresentar, você por você. Eu vou deixar você se apresentar aí rapidamente para as pessoas te conhecerem. Bom, Aline, novamente, obrigado pelo convite. O que você tem feito é muito importante para os meios alternativos de disputa de conflitos e faz com que a gente tenha uma visão holística da justiça, né? Então, todo esforço que você tem trazido, todas as pessoas de diferentes áreas profissionais, isso é algo muito importante. Eu sou mediador, eu tenho formação em administração em advocacia e também sou pesquisador na área de estudos de paz. Eu acredito que a justiça vai muito além das portas do judiciário, Sim. que nós temos a capacidade de transformar muito ainda a nossa sociedade. E sou cofundador da Lyon, que é a Legal Online Mediation, que é uma solução de mediação online entre empresas. Então, Perfeito. realmente é uma honra poder falar sobre isso, um momento tão importante como a gente está vivendo, que está sendo acelerado e as pessoas estão cada vez mais tendo confiança nesse caminho. Sim. Para a gente começar um pouquinho de uma forma bem breve, porque eu sei que você é um super estudioso sobre isso, vamos falar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo sobre o histórico de ODR, né? De Online Dispute Resolution, né? O que você pode trazer para a gente um pouco de histórico? O histórico de ODR, ele tem, na verdade, dois troncos, né? Que é a própria internet e as ADRs, Alternative Dispute Resolution, conciliação, negociação e mediação. Então, a internet, ela começa por volta de 1969, é um projeto militar, que é o ARPANET, e vai ficar 25 anos sem qualquer transação comercial, qualquer questão comercial na internet, como se fosse um período jurássico, né? Não tem Tá. absolutamente nada. Porém, em meados de 90, isso começa a mudar. Começa a ver a internet como uma porta de grande possibilidade de negócios, e aí as ODRs começam a surgir, bem de modo tímido por volta de 1990, mas onde vai explodir mesmo vai ser com um projeto que começou pelo eBay, né? Isso é interessante. Um dos primeiros projetos que ocorreram com o ODR foi o eBay, que acaba contratando uma solução da Universidade de Massachusetts e eles fazem no próprio site deles uma ferramenta de ODR que era bem rudimentar, era só por e-mail, né? Não é que nem a gente tem hoje, que é por videoconferência e que parece extremamente real. E aí, Sim. depois disso, em 2000, começa a ser muito explorada essa questão da internet, tem o boom, e a gente está falando do momento que é a fase institucional. E depois começam os problemas legais, que esse é o principal ponto, né? Tá. Você tem uma expansão muito grande, a internet expande muito, as ODRs começam a se desenvolver, e aí como que funciona se você faz uma mediação entre diferentes países, como que vai ser regulado isso, qual que é a validade do acordo que isso sai de acordo com o judiciário. Então você começa todos esses processos. Tá bom. A gente já recebeu uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode já antecipar, porque eu gosto, apesar de o ao vivo, eu acho que a beleza do ao vivo é a gente estar aqui pronto para responder o que vier, né? E eu gosto Sim, muito. Teve algumas pessoas que eu recebi essa semana que ficaram um pouco tensas, né? Mas eu falei, gente, a vida como ela é. Se a gente se propôs a vir sim, aqui, a gente precisa responder. É uma coisa difícil que eu acho na mediação online, é aquilo do olho no olho. Sabe? Será que isso falta afinidade com a ferramenta? E aí, antes de eu te passar essa resposta, esse olho no olho, na verdade, aqui quando a gente está falando, eu consigo muito estar totalmente atenta, exceto quando eu estou olhando se chegou alguma mensagem. Quando eu vejo que chegou, eu vou olhar aqui no meu computador, porque não dá para a gente enxergar. Nas primeiras eu tentava ser brilhante e ler ali, não, é impossível. Mas eu acho que tem o olho no olho, porque eu consigo olhar para você, às vezes eu te olho para baixo, eu estou olhando no seu olho, e eu não sei se as pessoas já fizeram live ou não, é muito tranquilo. Eu tinha essa dificuldade no começo, porque o Target Talks, ele já tem desde 2018. Então eu fazia junto, né? O Target Cast, você vê que eu gosto de fazer junto e ainda gravar. Então eu gosto do presencial também. Mas eu não vi dificuldade
E os feedbacks, depois eu vou querer o seu, e o feedback que a gente teve dos participantes aqui que vieram bater um papo com a gente nessas últimas 2 semanas, foi tranquilo. Mas aí vamos lá, será que é isso que falta? Talvez afinidade com a ferramenta que inibe esse olho no olho? O que você acha do que você já estudou e da experiência mesmo? Então, essa questão é uma das mais comentadas, né? Poxa, mas odiar você não tem essa questão não verbal, você não tem questão olho no olho. O que é curioso, com esse movimento novo que nós estamos vivenciando, várias pessoas têm relatado que foram tão produtivas, né? Porque os meios de videoconferência são extremamente organizados, todos conseguem Sim. ter essa interação, e é uma interação em que nós conseguimos sim olhar olho no olho, você consegue ver questão não verbal. Elas se sentem também muito à vontade. Tem algumas mediações que têm um significado emocional muito forte, tá? Aí é uma coisa muito forte. Nesse sentido, de você conseguir ter uma... Para quem começa a se familiarizar com essas ferramentas, não é um empecilho. E a gente, com a ferramenta, com a tecnologia e com a solução. Você sente isso também, Aline? A sua transmissão está cortando um pouquinho, ela está oscilando um pouquinho. Acho que pode ser o momento, acho que já já deve normalizar. Eu acho que está respondido, né? Foi Vitori. Normalmente, quem escreve, se puder colocar o nome na frente, porque sempre essas siglas que coloca no Instagram, às vezes não é o nome da pessoa, né? Outro dia tinha uma pessoa participando super ativamente, fazendo várias colocações importantes, que de repente eu estava chamando de um nome e era Marcelo, eu estava chamando de Malba, que era uma abreviação, né? Sim. Então fica uma coisa chata. O seu tá cortando, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá. Tô, mas teve um pouquinho, curtiu um pouquinho, tá? Tem uma outra pergunta aqui, da Stephanie. Ah, tá, eu acho que a Stephanie colocou, a pergunta anterior foi da Stephanie. Desta. Bem-vinda, Stephanie, obrigada. Bem-vinda. Um outro ponto que eu acho que as pessoas sempre têm dúvidas é sobre quais seriam as responsabilidades tanto do provedor quanto das plataformas, né, sobre isso. Como seria, porque eu acho que a gente podia começar do início, se você me permite. Claro. Existem várias formas, né, de fazer essa mediação, a gente tem várias empresas diferentes sobre isso. E aí, quais seriam as responsabilidades e o cuidado do provedor de ODR, ou seja, da câmara, né? Quando a gente está falando de provedor, a gente está falando de uma câmara que faz as mediações online. Na sua opinião, como tem sido isso e qual que é a responsabilidade? Bom, em primeiro lugar, que é o princípio da mediação, é a confidencialidade. Então, as partes têm que sentir segurança de que tudo que ali for tratado não será vazado, terá todo um tratamento de segurança, e por isso também que as ODRs, para investimento inicial, acaba sendo o investimento inicial mais alto. A gente está falando que a gente precisa investir em criptografia. Então, criptografia Sim, de qualidade, e aí a criptografia é uma palavra que é interessante, porque cripto é escondido, grafia é escrita. Somente emissor e receptor podem ter acesso às informações. Então, e tem que ter essa garantia, é preciso assegurar toda essa informação, e por isso também que quando você pega um software de terceiros, por exemplo, a gente está vendo esse movimento do Zoom, né? Ou outros softwares. Ah, eu estou usando o Zoom para fazer mediação. Isso é ODR? Não. Isso pode ser uma tentativa de mediação por vias de ferramentas tecnológicas, mas não é ODR. Para ser ODR tem que ser 100% online, tá? Do início ao fim. E também você tem que ter ou um software próprio
o que é mais importante, porque você tem controle das informações, da segurança, etc., como nós temos na Lyon, ou você pode ter um API, que seria o quê? É integrar um software de terceiros, mas você tem o controle da informação, você tem o controle de todos os dados. Tá? Então, em primeiro lugar, é a questão da confidencialidade. Sem isso, não dá para a gente pensar em ODR, principalmente porque o meio da internet, ele ainda as pessoas têm um certo receio, mas que isso está mudando. Porque se a gente pega lá atrás, Aline, lembrando, por exemplo, do e-commerce, as pessoas tinham pavor de fazer compra online, né? Era Sim. algo assim, imagina, eu vou fazer compra online, eu vou colocar o meu cartão, ou mesmo Bankline, quem ia imaginar Que ia ser antigamente só isso, né? que a moeda ia ser dessa forma e que as Uhum. transações seriam feitas. Qual é a segurança? Os próprios bancos ficaram relutantes no início. E a Sim, gente está vivenciando esse movimento também nas plataformas de ODR. Porém, até mesmo com esse movimento que a gente está vendo, as pessoas estão vendo que elas precisam confiar na tecnologia, que a tecnologia é uma aliada, né? Então, quando a gente busca isso, a gente começa a desenvolver a confidencialidade. Outra questão é a questão do compliance. Aí a gente está sim, falando na área mais do princípio da boa-fé. Compliance, assim, de maneira bem reduzida, seria agir em sintonia com as regras. Então, todas as normas legais, regulamentares, políticas, você seguir isso. Por exemplo, dados dos usuários, né? Questão de privacidade, isso deve ter um tratamento. Isso não pode ser disponibilizado para terceiros como modo estratégico, como questões comerciais. Isso é totalmente vedado pelas diretrizes europeias, que são as principais no ramo da ODR e ADR no mundo, né? sim, Autenticação. Quem me garante que tem quem está do outro lado, já que é 100% online, é aquela pessoa que de fato tem representatividade. Então eu preciso tomar cuidado com o perigo do anonimato na internet. Principalmente porque sim, a gente está falando de algo que tem que ter efetividade. Então a pessoa que realiza aquele ato tem poderes, né? Ela tem ali a procuração, ela anexou o contrato social, a questão da assinatura digital. Porque quando você tem tudo isso, e a assinatura digital, que é aceita mundial, aí a gente está falando de um movimento que você consegue, de fato, ter toda essa parte da autenticação. E, por último, sim. transparência. Transparência do início ao fim, para que, de fato, haja um princípio das ODRs. Em linhas gerais, seria Sim. um pouco isso, né? Mas tem muito mais coisas, Aline. Sim. O que é bem curioso, que as pessoas sempre colocam, ah, mas se é tão bom, né? E aí, como você falou, as pessoas não imaginavam que nesse momento a gente fosse apresentado a uma situação que tudo que a gente tivesse que resolver seria de modo de teletrabalho, os restaurantes teriam delivery das suas formas, os marketplaces cada vez mais procurados. Quem nunca tivesse falado sobre o tema e não tivesse preparado, se preparou rapidamente. Os ajustes foram feitos e aí parabéns para toda a área de tecnologia, porque a gente sabia que isso podia acontecer mesmo e conseguiu, firme, todo mundo está conseguindo se adaptar. E aí a gente vai falar, nossa, mas não é um momento passageiro, porque aí você vê os tribunais falando que no momento de pandemia, até o Tribunal Superior do Trabalho colocou em momentos, é permitido audiências online. E aí, apesar da gente estar vivendo o nosso melhor momento, nós como profissionais de soluções extrajudiciais de conflito, né? A gente está vivendo o nosso melhor momento. Todo mundo passou a conhecer o que a gente faz e mais que isso, como você colocou, isso existe desde 2000, né? A primeira do eBay. Então, a gente está falando de coisas que já existem no Brasil mesmo, no mínimo, nos últimos 5 anos já tem plataformas. Vamos fazer um marco desde a lei de mediação, que prevê, num dos artigos, claramente a possibilidade de mediação online, né? Então, a gente não está falando de uma ideia que saiu da nossa cabeça e que a gente criou uma plataforma para fazer mediação online. Só que esses cuidados que o César coloca, ele acaba gerando muitas dúvidas para os usuários, porque de repente a gente tem formas diferentes de fazer mediação, né? E aí não sei se é mediação. Então a gente vai evoluir mais um pouco para
daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Um ponto que eu acho que a gente podia falar agora é por que que na nossa visão isso não evoluiu muito, tanto quanto, se é tão bom, se tem tantos exemplos, se pode resolver de uma forma rápida, segura, transparente, custo menor, o acesso a resolver o conflito, mantendo uma relação continuada. Aí vai da interpretação de cada um de nós, porque ninguém não é 100% convergente o que cada um interpreta do que pode ser feito. Mas aí eu queria saber da sua opinião. Por que que isso ainda não decolou? E aí eu já vou colocar, se você me permite, a minha opinião. Não decolou porque as pessoas ainda estão vivendo essa insegurança, como foi o exemplo que você deu, foi perfeito, das transações bancárias. Eu acho que a gente ainda é uma criancinha, é um bebê que está sendo, que agora chegou na sua puberdade. Eu acho que a gente debutou. Eu acho que esse momento tão difícil que nós estamos vivendo fez com que as formas extrajudiciais de conflito online debutassem. Eu estou me sentindo no auge dos nossos 15 anos e a gente está aqui para entregar tudo de melhor, né? E aí eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Por que que você acha que ainda não tinha decolado? E o que que você acha de agora para frente? Eu acho que eu vou até complementar. E de agora para frente, como você acha que a gente deve percorrer esse caminho para permanecermos aqui firmes, né? Aline, é muito interessante quando você coloca a questão do debutou, né? Se a gente for voltar para a pandemia de 1919, da influenza, o mundo parou totalmente, né? Sim. No nosso caso, o mundo não parou. Não. A internet permitiu que tudo continuasse, as relações continuassem, né? Sim. E as ODRs também permitem que haja acordos em que as empresas consigam ter essa... A gente precisa parar de olhar isso como uma forma de resguardo, né? Então, por que que às vezes as ODRs não são tão escolhidas? Tem a questão da internet, sim, tem. Mas tem a questão muito do ser humano, Sim. que quer que a pessoa diga quem é o cara bom, quem é o cara mau, né? Quem é o certo, quem é o errado. E para isso precisa da figura da autoridade, ou seja, é uma consciência de que precisa entender que a pessoa tem o empoderamento, ela consegue por si só chegar num acordo, né? E outra coisa que é interessante, que nos estudos americanos falam muito, é o tal do opróbrio, né? Que é a desonra social. Querer que as pessoas participem de um processo para elas se sentirem desonradas socialmente, isso é uma vantagem competitiva. Porque, Sim. dentre outras questões, por se tratar de um termo de confidencialidade, a mediação não gera precedentes. Sim. Existe uma corrente que acredita que as empresas só vão reagir se houver algum precedente. Então, isso também é um outro ponto, o que está sendo completamente ressignificado também. Então, essas questões, elas são muito delicadas, né? Em tempos de Covid, principalmente, foi mostrado que a tecnologia ela é o motor de crescimento da economia e também da sociedade e consegue criar confiança e impacto. Isso foi demonstrado. Foi demonstrado também que nós somos globalizados, nós estamos totalmente conectados e que nós estamos preparados para as ODRs, né? A gente fala que quebra de contrato, por exemplo. Imagine quantos Sim. contratos estão sendo quebrados, porque não tem como. As pessoas não conseguem entregar, não existe a mesma disponibilidade. A justiça está suspensa. De alguma forma, eles estão tentando continuar o regime de teletrabalho, os prazos estão suspensos, mas é algo muito vagaroso. Como que eles vão conseguir, né, uma solução rápida, flexível, eficiente, de ponta a ponta? E aí vem as ODRs. Então, as empresas têm que começar a se abrir para essa realidade e entender o quanto isso é importante. Então, queria que você complementasse, depois eu vou falar da Convenção de Singapura, que é a nova era da mediação. Importante. Importante. Um ponto único que eu queria colocar é o seguinte: ainda que as empresas, do ponto de vista de prestação de serviço, de contratos, ontem eu participei de uma live como convidada, onde a gente discutiu muito sobre os contratos de prestação de serviço de escolas, né?
E aí a gente não pode esquecer um detalhe bem importante, que no Brasil a gente tem o Pacta Sunt Servanda, né? Então as pessoas têm que entregar o que está ali no contrato. Só que mais que isso, a gente tem a teoria da imprevisão, né? Caso fortuito, de força maior, a gente tem onerosidade excessiva, e tudo isso vai ser analisado. Então, o que eu orientei, na verdade, de uma maneira muito forte, foi que, ainda que os senhores se vejam prejudicados, que vocês queiram mudar essa situação do contrato, negociem antes, negociem por meio de plataformas online, não esperem, como você colocou, e não esperem também, porque em caso fortuito de força maior, ninguém vai ser penalizado, né? As partes vão ter que fazer um acordo, e por que não fazer uma composição, e eles próprios, por meio da ajuda de mediadores, nas plataformas online, consigam compor alguma coisa dentro da sua realidade. Então, acho que mais que o judiciário vai demorar, ele vai fazer a mesma coisa que a gente já pode fazer agora de forma confidencial, célere, menos onerosa, e não movimentar a máquina pública desnecessariamente, porque já vai estar com muitos problemas que vão advir desse momento que a gente está vindo e que certamente precisará da decisão de um juiz. Nesse caso de relações contratuais, eu não acredito que precise. Acho que as partes já podem negociar agora. Não precisa esperar até o momento, né? Então, é só esse ponto. Eu acho que é importante a gente colocar, sim, a Convenção de Singapura, que nós ainda não somos signatários no Brasil, né? Exato. É interessante o que aconteceu com a arbitragem em 1958 está acontecendo só agora com a mediação, né? Sim, A Convenção de Nova York, ela teve um reconhecimento das sentenças estrangeiras e execução delas, como se fosse algo de fato que é um instrumento válido internacionalmente. Só sim, agora, em agosto de 2019, né, você está falando de 60 anos, que finalmente a ordem jurídica internacional, toda a comunidade, reconheceu o valor internacional da mediação comercial, né? Então, o que significa isso, né, se a gente for pensar desse ponto de vista? Primeiro que é um acordo que vai ter um rito simplificado, que vai facilitar as relações de comércio. Em primeiro lugar, isso vai ajudar a economia. Inclusive, no preâmbulo, fala do desenvolvimento da harmonia nas relações econômicas internacionais. Então, a gente está falando de perfeito. algo muito maior. Olha como a mediação está completamente colocada como instrumento para ajudar a economia internacional. Além disso, a gente está falando também que contribui ao acesso à justiça e ao Estado de Direito, né? Até agora são 52 países que são signatários. O Brasil ainda não assinou, mas temos esperança. Sim, Vários órgãos públicos estão a favor disso, né? Então a gente está nesse momento numa nova era. Então as empresas, olhando todas essas questões, devem reconhecer que o que elas tanto querem, que é um acordo definitivo, que é ter o que a gente chama de enforceable, que é algo que vai ser executável, que vai pôr fim na demanda, sim, isso já existe internacionalmente, né? Então, é questão de consciência e maturidade. É isso que a gente precisa ver. sim. Os acordos fechados, eu recebi uma pergunta aqui no meu WhatsApp privado de uma pessoa que está participando aí. Se os acordos fechados nas câmaras, se eles são garantia de eficácia jurídica, né? Eu acho que a pergunta é, tá, eu entendi. Eu quero entender aqui se tem validade esses acordos fechados nas câmaras extrajudicial. Acho que a pergunta deve ter, o objetivo da pergunta, acho que é esse. Pode colocar a sua resposta, depois eu coloco a minha. Perfeito. Pode. Quando a gente participa de um ODR, as partes vão assinar um contrato, que elas vão se predispor a fazer o ODR, vão assinar um sigilo de confidencialidade também, que é o NDA, No Disclosure Agreement, que é acordo de confidencialidade, e o que for realizado, se chegar num acordo, isso sim tem força de execução, é um título executivo extrajudicial, que pode, ali, se eventualmente houver algum descumprimento, ser executado na justiça. Então tem força de lei, ele tem validade, e é algo, como eu disse, pela Convenção de Singapura, se você fizer entre dois países diferentes, ele vai ter validade também pela comunidade internacional. Então a resposta é sim, e é algo que a gente precisa cada vez mais desenvolver isso.
E se uma das partes, só complementando, se uma das partes eventualmente não cumprir esses acordos, que a gente já tem feito essas mediações pelo Conciliar aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em alguns locais do Brasil. Se não cumprir, isso é um título executivo para a pessoa já entrar com uma ação de execução no judiciário, se for o caso. Normalmente não precisa que as partes cumprem, até porque elas que criaram aquele acordo, foi um acordo que todo mundo participou da solução, né, César? Que essa eu acho que é o brilhantismo da mediação e do pouco descumprimento das mediações que são feitas, né? Mas a gente precisa, de alguma forma, ter segurança. E esse título é um título executivo tranquilo e se não for cumprido, as partes vão ter que responder e pode, inclusive, ser executado judicialmente, se for o caso, tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu participei de uma mediação online de cobrança focada no acordo. Isso pode ser considerado mediação mesmo? Eu vou deixar para você responder essa, depois eu complemento também. Aline, acho que travou. A pessoa coloca que participou de uma mediação online de Isso. cobrança, focado no acordo. Se isso pode ser considerado mediação. Bom, essa é uma questão que é polêmica, né? Existem diversas correntes. Quando você tem, por exemplo, a visão europeia, isso poderia ser considerado uma conciliação. Tanto é que a gente tem o portal da União Europeia que vai fazer toda essa questão de conciliação com o consumidor. E principalmente por se tratar de algo pontual. É uma cobrança, quer resolver a cobrança. É algo pontual. Alguns entendem que isso, dependendo da maneira que for encaminhado, pode se considerar uma mediação pelo relacionamento que vai se formar ali entre cliente e... O que acontece é que existe uma sensação de que quando se trata de consumidor e quando se trata de empresa, existe uma diferença de poder, né? Existe digamos assim, um desequilíbrio de poder e a mediação tenta criar uma isonomia. E isso acreditam que seria mais um quesito de comunicação. Eu vejo cobranças como algo muito pontual e por isso eu acredito que se trata mais de conciliação. Mas existem diferentes formas de tratar desse tema. Então é um tema polêmico nesse ponto de vista. Aline, se você quiser complementar Tá. também. Sim, quero. Na Gente, verdade, o que a gente tem visto, e aí para quem perguntou, e agradeço super a pergunta, que é uma pergunta bem importante, porque há sim várias câmaras no Brasil, que vocês podem checar tanto nos sites dos tribunais, e aí já respondendo a segunda pergunta, as câmaras elas não precisam ser credenciadas no tribunal. O que ficou previsto na lei de mediação e no Brasil é que as câmaras privadas, elas podem sim serem homologadas pelo juiz. Então, o Conselho Nacional de Justiça, desde na Resolução 125 de 2010, ela criou um curso para mediadores, ela criou os Centros Judiciários de Solução de Conflito, que foi uma forma de estar desafogando o judiciário e criar núcleos de apoio dentro do judiciário que façam essa mediação. Só que esses núcleos extrajudiciais, em muitos lugares, eles também estão assoberbados. Então, a gente precisa também ver com cautela e muito mais nesses núcleos, na minha visão, e aí eu estou um pouco distante dos núcleos do judiciário há uns 2 anos, era muito mais conciliação do que mediação que era feito lá por excelentes profissionais. E aí até convido o Salvador, a Ana, que são mediadores que estão aí nos ouvindo, para me falar como está essa realidade hoje no judiciário. Quando a gente está falando de mediação judicial nos centros judiciários de solução de conflito, como que está essa dinâmica? Se essa dinâmica é feita mediação, os casos de família, César, com certeza são feitos mediações. Agora, eu tenho certas dúvidas em casos de relações comerciais. Nas câmaras, normalmente a gente faz, e aí eu discordo um pouquinho do César, a gente já teve várias discussões sobre isso. Eu discordo um pouco porque eu acho que a Câmara de Mediação, ela faz sim mediação entre empresa e cliente, de forma privada e a gente consegue, o mediador, equilibrar essa relação. Então, para mim, é muito claro que tem uma relação continuada assim com o consumidor e aí isso tem dados. Então, eu até me convenço mais por participar e fazer no dia a dia e por ter dados aí disponíveis no mercado.
O único cuidado que eu gostaria de ter é que, assim, a mediação, e aí se vocês ouvirem lá o podcast do César, ele deixa muito claro isso, e a gente vem falando sobre isso, várias pessoas do mercado, a mediação ela não tem foco só no acordo. A mediação, ela resgata o relacionamento, ela faz com que as partes dialoguem, né? E aí, por meio disso, pode ou não chegar no acordo. E aí, você ter participado de uma mediação, um nome mediação de cobrança, para mim, aí soa um pouco diferente. Porque aí eu acho que, na verdade, é uma negociação assistida, que é um termo que eu tenho usado bastante, que eu gosto e que eu acho que se aplica nessas situações de cobrança, tá? Na cobrança, eu não acho que quando a gente está com proposta de acordo, porque nesse caso, me parece, e alguns feedbacks que eu tenho, César, é que o mediador, entre aspas, o conciliador ali, que eu prefiro chamar de conciliador, ou negociador, usando ferramenta de mediação, que isso é brilhante, tá? A gente tem dado vários treinamentos para empresas para que a área de cobrança cobrem com ferramentas de mediação, o que para mim é perfeito. Mas eu me preocupo um pouco com essa denominação justamente por não gerar esse desconforto aí. Porque quando eu chegar lá e o mediador tem a proposta de acordo, isso para mim é negociação assistida. Não pode ser mediação quando o mediador ele tem acesso à eventual negociação. Então, é só esse ponto que eu acho que a gente precisa separar um pouco e ter esse cuidado, porque se a gente está falando que a gente quer estar num lugar diferente, quer passar credibilidade, confidencialidade, a gente tem que observar tanto os requisitos de segurança que o César colocou, porque não é simplesmente fazer por WhatsApp, fazer por Zoom, a gente tem que ter uma plataforma que faça isso de forma segura, seja por um API, como você colocou, seja por um desenvolvimento próprio, né? Que esse cuidado eu acho que é muito importante. Na medida que você fala, estou abrindo para o Brasil inteiro, estou abrindo para o mundo inteiro, tem que ter muito cuidado. No mundo, pelo menos, não vai... Tem que ser próprio, né, César? Você tem essa experiência de que a sua câmara é internacional, vocês têm que ser de vocês, né? O aplicativo. Sim, quando achei interessante que teve um comentário aqui que fala que a mediação resgata o sentimento, né? O que é muito verdadeiro, porque na mediação a gente tenta extrair, a gente convida, a gente escuta. Então existe um elo, é uma arte de buscar uma boa convivência. Então só para complementar o que você falou, quando você está buscando uma solução de qualquer forma, isso não é o que a gente pode considerar uma mediação, né? Então, quando a gente fala de empresas, como foi colocado, internacionais, relações entre empresas, isso sem dúvida é uma relação continuada por se tratar de questões estratégicas, questões que vão continuar contratos e a própria sustentabilidade da empresa. Então, Sim. nesse sentido, é um reconhecimento da internacional, não existe uma polarização nisso, é internacional. A própria Convenção de Singapura, né, coloca isso bem claro, que mediação empresarial é mediação, tá? Principalmente internacional. Então, complementando, sim, mediação empresarial, existe essa relação continuada. Sim. E aí, só um ponto que eu acho que eu não respondi claramente, existem sim câmaras de mediação credenciadas aos tribunais, tanto física online, que tem alguns requisitos. E aí, qual que é a diferença, só para ficar claro para todos, é que ela gera um título executivo judicial, mas ele tem a mesma validade do título executivo extrajudicial, que ambos podem ser executados depois. Então, isso é tranquilo. Então, os senhores podem achar, tem no site da B2L, tem no mercado várias câmaras de mediação, tá? Os mediadores, o que a gente sempre busca, e aí estou alinhado com várias câmaras, é o mediador que se aperfeiçoa, é o mediador que sabe como fazer, é o mediador que está preparado. Então, a gente precisa, sim, ter esse cuidado com o mediador, né, com as referências. A gente busca, pelo menos na Target, dar treinamentos para os mediadores, bate-papo, a gente está sempre reciclando isso, né? Porque eu acho que é super importante a gente ter isso. E aí eu já aproveito e te faço uma pergunta, César, se você entende que os mediadores de câmaras online são diferentes da física, eles precisam de alguma coisa especial, algum curso especial, como você vê isso? O mais importante você falou já, né? Um treinamento, um trabalho, principalmente um trabalho interno, mediador, para poder ouvir bem, ele tem que trabalhar isso com ele. Para poder criar empatia, ele também tem que trabalhar empatia. Para resgatar esse sentimento, como foi colocado, ele precisa criar uma ressonância interna.
Então isso é um trabalho interno que a mediação ela nos convida. Agora, quando a gente fala de uma ODR, será que ele precisa de um tratamento específico? Desculpa, um treinamento específico? Nós entendemos que o mais importante é que, além dessas questões técnicas, ele tenha familiaridade com as tecnologias, né? Então, por exemplo, quando nós vamos numa câmara física, a gente pegar um Sejusc, por exemplo, o mediador tem que saber, ao menos, redigir um termo. Ele vai precisar ter um conhecimento de tecnologia para poder redigir o termo, para poder enviar, para poder imprimir. Então, essas questões já existem. Quando se trata de moldear 100% online, ali ele vai ser responsável por saber manipular a ferramenta. Então, foi muito curioso esse movimento novo que a gente está vendo, que as pessoas estão aprendendo na marra a ter familiaridade com as ferramentas de videoconferência, Sim, né? sim. Com as lives, com videoconferência, etc. Então, isso é um processo de maturação, então é algo que você vai aos poucos adquirindo. E quem veio de empresas, geralmente tem muito mais facilidade, porque é algo Sim. que é muito comum. Então, o mais importante é essa questão tecnológica, né? E a parte de mediação como um todo, que isso aí não existe um treinamento específico. Sim, Então, alguns cuidados que, inclusive, de uma atitude muito colaborativa, o próprio Diego Falec, logo no começo dessa pandemia, ele circulou uma cláusula um pouco revista de mediações online, onde a gente acrescentava esse cuidado na mediação online, se a pessoa está ali, se ela está olhando, como você falou, a gente já tem uma perspicácia de, por exemplo, você está vendo que de repente eu estou olhando alguma coisa aqui, mas eu já avisei que eu estou olhando o meu WhatsApp. Eu estou vendo que você não está olhando em nenhum lugar, então isso é brilhante. Então a gente consegue perceber alguns movimentos e pelo menos no Concili Já, a gente consegue ter uma imagem maior das pessoas, de um campo maior. Por exemplo, eu consigo ver até as mãos, né? A gente consegue pedir para posicionar de uma forma que a gente consiga ver melhor, né? E aí tem esses combinados, porque é gravado, a gente precisa lembrar que essas mediações online, elas precisam ser gravadas, né? Então, nós que somos câmeras sérias, a gente grava todas, a gente não faz por WhatsApp, a gente não faz por plataformas públicas, a plataforma sai de dentro do... A gente não tem uma própria como vocês, mas a gente usa uma plataforma linkada à plataforma que eu acho que deve ser uma API. Até vou perguntar para o pessoal se é API mesmo. Mas eu acredito que sim, porque ela já está adequada à lei de proteção de dados. Então, eu acredito que sim, tem ISO, tem um monte de coisa de segurança de informação, então eu acredito que sim. Mas o ponto, César, é que eu acho que foi isso que você quis dizer, não precisa de um treinamento de mediação para mediação online, precisa de um treinamento da plataforma que você vai atuar, correto? Ou correto. você acha que é diferente uma pessoa, um mediador, por exemplo, a gente tem vários mediadores aí nos acompanhando. Você acha que eles têm que fazer um curso específico para mediação online? Não, eles precisam ter só familiaridade com a ferramenta. Não existe um curso específico, porque, de novo, a ideia é reproduzir o mais próximo possível de uma mediação física, com todas as Perfeito. vantagens. Vantagem de não ter o deslocamento, vantagem de você estar em outro lugar do mundo e conseguir ter em tempo real uma comunicação. Porque se a gente for imaginar, imagine que dois países, através de duas multinacionais, acabam precisando recorrer a algum tipo de resolução de disputa. Se fosse o judiciário, teria toda a barreira do idioma, teria toda a questão de custos, né? Então você poder, através de uma plataforma no DIAR, conectá-los, respaldá-lo pela Convenção de Singapura e ter um título executivo, a questão Perfeito. aqui é só ter familiaridade com as ferramentas de tecnologia e, claro, nesse caso em específico, o idioma, né? Então, Exatamente. isso é É, porque eu é uma recebi umas barreira física. demandas, até eu tinha conversado com a Fernanda, sua sócia, que eu recebi muitas demandas sobre, eu preciso fazer um curso online? Não precisa, para mim não Não precisa. precisa. Você precisa fazer um curso da minha plataforma e ter Exato. familiaridade, como a gente falou, que tem que olhar para a câmera, onde que está a câmera, se colocar, ter um ambiente iluminado, ter à mão tudo que você precisa, não ficar saindo, focar no outro. E aí, tudo aquelas coisas que a gente já sabe, mas é o que você falou, exatamente como o físico, só melhorando isso. Tem uma outra pergunta, eu vou fazer a do Salvador primeiro, porque o Salvador é um dos mediadores da Target, que eu tenho muita referência, para mim é um exemplo de mediador. E ele está sempre, em todas as minhas lives, ele está presente, sempre fazendo colocações pertinentes. Nem li, estou me comprometendo, hein, Salvador? A ausência de presença física, de certa forma, nos traz a necessidade de reconhecer alguns comportamentos emocionais.
Eu acho que sim, mas eu acho que dá. E você, César? Eu acho que, inclusive, a conversa ela fica mais dinâmica, porque cada qual sabe que tem esse momento de falar, o outro de escutar. Como você falou, você consegue ver perfeitamente o corpo da pessoa, é nítida a imagem. Então, e a gente nunca viu tanto isso, o quanto que é importante essa proximidade das videoconferências. Inclusive tem uma iniciativa que eu fiquei sabendo recentemente, não sei se você viu essa, Aline, mas achei interessante. Nesse movimento, muitas pessoas estão se sentindo sós, solitárias. A pessoa clica num link, ela é conectada como nós estamos agora, em silêncio. Não se fala nada, não pode nem se falar, a voz não sai, né, nessa funcionalidade. É só olhar, só olhar. Então, Não vi, que legal. é como... E do mundo inteiro, você pode se conectar com alguém da Holanda, e você olha, e já existe a conexão. Então, a conexão, ela está cada vez mais se tornando completamente à distância. De Sim, uma maneira tranquila, de uma maneira prática, segura, e onde você consegue criar essa ressonância. perfeito. Tem uma pergunta anterior aqui que eu acho que o Davi não me mandou ainda. Qual que é a diferença entre câmeras online mais conhecidas, tipo MOL, Justo, Mediato, Concili Já, que eu acho que é da Target, e a do palestrante, que é a Leon? Então eu vou começar e depois eu passo para o César. Então, se você me permite, César. Uhum. As diferenças não são muitas, mas eu acho que no objetivo final, todas tentam resolver o conflito de forma extrajudicial, sem buscar o judiciário. Os cuidados que a gente tem que ter é para não misturar isso. Por exemplo, a Justo. A Justo eu conheço bastante. Quando eu ainda não tinha plataforma, eu tive a oportunidade de usar, inclusive. Nosso relógio voa, né? São 10h46 já. Eu tive a oportunidade de usar. Ela é uma negociação com a plataforma, por meio de um e-mail, uma negociação sem a presença de um mediador. Então, ela já é um pouco diferente de nós. Extremamente eficiente, grandes empresas utilizam, mas é uma negociação. Então, é homem-máquina dentro de parâmetros pré-estabelecidos. A plataforma é super bem feita, você consegue colocar graus de alçadas, parametrizada, tudo, mas é diferente. Ela não é igual às câmeras de mediação, tá? Então eu deixaria ela para um outro grupo de negociação e que cumpre muito bem o seu papel com várias empresas que eu tenho conhecimento e tem notícias no mercado, é só pesquisar. A MOL, que é mediação online, ela está fazendo muitos acordos, como tem sido noticiado. Eu estou falando aqui notícias públicas, tá? Inclusive, me parece que ela liberou para todos os judiciários usarem a plataforma. Eu não entendo como é essa forma que foi liberada, mas ela faz bastante parte de cobrança, de mediação, pelo menos das coisas que eu tenho acesso, né? E dados públicos. Já fez muitos acordos para várias grandes empresas também. Está num momento interessante que eu acho que ela virou uma página nossa, César, não sei se você concorda, porque ela teve um investimento estrangeiro, ela recebeu um aporte, então ela trouxe o nome da mediação do Brasil, e isso é a parte de colaboração, né, que a gente super entende. Eu acho que as meninas fazem um excelente trabalho, inclusive eu devo trazê-las nas próximas semanas para a gente bater um papo. O que a gente tem é que eu vejo lá também um pouco de cobrança. Claro que com a nossa professora Anne Isolde lá, dando treinamento e tal, mas eu vejo lá, na minha opinião, como bastante negociação assistida também. A Mediato, ela também faz mediação online, faz mediação física, tem feito bastante, tem se destacado, as meninas são super cuidadosas, e lá elas também têm os dois cenários, tanto negociação assistida quanto mediação. O Concili, Acorde, tem várias. Se vocês entrarem lá na B2L, pesquisar, tem várias câmaras. Do meu lado, eu faço negociação assistida e eu chamo de negociação assistida e faço mediação online também, como o César colocou. A Leon, ela tem um diferencial, que aí o César me corrige se eu estiver errado, é que, diferente das outras, que eu não sei como as outras fazem, ele faz internacional, né? É extrajudicial e internacional, com toda a tecnologia própria. E aí eu passo para você ver se tem alguma outra coisa que eu esqueci aí dessas câmaras, por favor. Eu acho, Aline, você resumiu tudo, né? É importante dizer que todas essas câmaras, iniciativas, elas auxiliam nessa consciência, seja empresarial, seja do consumidor, seja como um todo,
de que as ODRs são efetivas, são eficientes e devem ser procuradas pelo seu custo-benefício, rapidez. No caso da Lyon, nós somos a primeira câmara internacional do mundo que funciona em mediação B2B, tá? 100% online. Então, tudo que acontece, desde o início até o fim, é 100% online. Tudo o que acontece. A gente acredita que nós criar elos, né, e pontes com toda a humanidade. E por isso, graças à Convenção de Singapura, isso é possível. Então a gente Sim, colocaria perfeito. Eu assim acho de que uma... essa... Sim. E de uma forma colaborativa, a Lyon é a Câmara Internacional da Target. Eu já registro aqui, a gente já tem uma parceria e isso é super relevante, porque a gente tem que se ajudar, na verdade, no que a gente faz de melhor e onde a gente está se dedicando. Porque hoje, eu acho que eu não conheço ainda e estou aberta, se alguém conhecer, uma Câmara que tem essa atuação que a Lyon pretende ter entre empresas, somente entre empresas, né? E Sim. também internacional. Então, isso é super interessante. E adiciona alguma coisa também, Aline, que a Target faz treinamentos nas empresas, né? E o que isso é fundamental, porque é assim que vai conseguir gerar consciência. Então, esses treinamentos, palestras, cursos, é isso que vai fazer, o Salvador colocou, fazer com que o sentimento da mediação seja evidenciado. Então, isso é Com importante certeza. colocar também. E aí, para a gente finalizar, porque a live, essa semana eu tive 2 cortes em live e eu tô triste, sabe? Teve uma que meu filho participou de uma live chorando e depois tive aquele home office claro, né? E Uhum. outra que cortou no meio, assim, a gente já tinha se despedido, mas cortou, mas a gente ainda tem 9 minutos. Quais são as frentes que você acha que precisam ser desenvolvidas para aumentar a consciência de odiar dessas plataformas online, de formas extrajudiciais de resolver os conflitos online? Olha, estão sendo desenvolvidas depois de muito tempo, né, como questão de 2019, Convenção de Singapura, o governo participar disso como aliado e mostrar para a sociedade é efetivo, é confiável, vamos todos participar dessa iniciativa. Políticas públicas, né, e entender que quando a gente faz isso, a gente não só alivia o judiciário, como também permite que o judiciário apenas atue naquilo que só ele pode atuar. Porque tem questões que a mediação não consegue contemplar, né? Que só o judiciário pode atuar. E aí você consegue ter uma justiça de muita qualidade. Então esse é um ponto que é muito importante. Os profissionais da área jurídica, né, os que estão cada vez mais participando dessas iniciativas, mostrarem para os seus clientes, criarem novas soluções e novos meios, entendendo que isso não é uma ameaça, muito pelo contrário. Um cliente satisfeito é a melhor propaganda que eles podem ter, em tempo recorde, Exatamente. e que entender que os advogados, cada vez mais, eles fazem parte de um público que deve buscar sempre soluções eficientes, né? E isso é algo que a gente está mudando a mentalidade, que nos Estados Unidos teve uma grande resistência quando começou as ADRs na década de 60, 70, mas hoje, reconhecidamente, é o meio mais efetivo. Então, o que é melhor? Você ter um processo que leva 10 anos, onde um gasto emocional é super exagerado, ou você resolvê-lo em 30 dias, a partir de uma mediação, enfim, conciliação, ou mesmo negociação assistida, em que as partes participem. Então, esse é um ponto importante. Entender que as empresas, no nosso caso, elas devem ter no seu código de conduta, como boa governança e sustentabilidade, a mediação como forma de solução. E colocar isso nos contratos. Então, Sim. se eu vou fazer um contrato com uma outra empresa, colocar, em primeiro lugar, se houver algum tipo de descumprimento, seja resolvido pelas vias de mediação. Caso contrário, se vá para o judiciário. E aí o judiciário acaba não sendo a principal porta onde a gente vai bater, né? O Kazuo Watanabe, professor, ele vai chamar isso de ordem, parece até uma redundância, mas não é. Ordem jurídica justa. Por quê? Sim. Não é porque é ordem jurídica que é justa. Se eu bato na porta do judiciário e não sinto que meu sentimento de justiça foi de fato endereçado, isso não é justo. Então, buscar essa ordem jurídica justa. Sim. E eu acho que
Pode falar, pode falar. As empresas? As empresas verem a mediação comercial, a mediação internacional como um elo para criar harmonia e entender que as boas relações interpessoais, elas não só geram prosperidade, como inovação também, né? Sim. Então, quando a gente realmente conseguir fazer isso, a gente vai ir além das fronteiras da mediação e criar uma sociedade mais pacífica. Sim, e eu só complementaria, na verdade, que você até destacou, mas eu daria mais ênfase nos advogados, porque eu acho que os advogados são peça essencial na divulgação da eficiência da mediação online nesse momento, na mediação física e nessas formas extrajudiciais de resolver conflito. Os advogados têm um lugar super importante, né, em todas essas formas extrajudiciais, nessas alternativas que a gente tem, seja arbitragem, mediação, conciliação, negociação, porque tendo a segurança dos advogados, as partes ficam em algum momento felizes e mais seguras em algumas partes, mas eles podem contar que existem, muitos têm resistência, eu já ouvi falar que é por conta de honorários de advocatícios ou não, mas não precisa ganhar honorário só entrando com ação judicial, você pode ganhar um honorário de mediação, né? Então, eu estou muito feliz porque tem muitos advogados nos seguindo, tem muitos advogados buscando treinamentos de ferramentas de mediação. É muito importante que o advogado tenha multi-opções para oferecer para os seus clientes. Tem muitos mediadores advogados, o que é ruim ainda, porque eu tenho certeza que esses mediadores advogados gostariam muito de estar só na mediação e não na advocacia, mas até essa balança se equilibrar e começar a aprender mais para o lado da mediação, isso é só um caminho. Então, eles também são extremamente aliados. Assim como o poder público, os advogados são peça-chave nesse nosso jogo de xadrez aí, para que tudo isso, a gente dê um checkmate que vença a parte de mediação online mesmo, né? E que a gente saiba que grandes decisões foram tomadas online ao longo desses últimos dias. Ainda que isso termine, isso não pode ser momentâneo. A gente não pode deixar com que isso acabe, né? Então, a gente precisa continuar firme nesse engajamento aí para que todo mundo conheça e nessa colaboração. Eu super agradeço o seu tempo, sua participação. É sempre muito bom te ouvir, essa calma, esse conhecimento, essa transparência, que isso agrega pra caramba. E estamos junto aí para divulgar esses meios extrajudiciais de solução de conflito. Deixa uma palavra final aí para o pessoal que está nos ouvindo e a gente tem 3 minutos. 3 minutos, tá? Agradeço pela participação também. Eu tenho acompanhado as demais lives, podcasts. É incrível a riqueza, como que isso de fato cria consciência, né? Então deixo registrado no início, agora no fim também. E Obrigada. dizer que essa questão que você falou dos advogados, dos mediadores, que nos inclui, né? Sim, É uma questão que nós juramos como advogados que nós iríamos buscar pacificação, nós iríamos buscar os meios mais importantes para isso, né? O nosso preâmbulo da Constituição fala da pacificação e solução de controvérsias na ordem internacional. E exatamente. a Convenção de Singapura fala sobre a harmonia nas relações. Então, acho que isso que é importante. Novo momento que vivemos de interconectividade, de que nunca estivemos tão conectados, apesar de à distância, entendermos que as palavras de ordem são harmonia e pacificação. Acho que são essas duas Exatamente. palavras que me ressoam agora. Perfeito. E a gente vai fazer uma específica da Convenção de Singapura, que agora eu acredito que vai assinar rápido. E tomara que a gente faça uma específica só disso, contando essa novidade aí, tá bom? Obrigada pela participação, para todo Eu que mundo que ficou agradeço. até o final. Se tiverem dúvidas, podem nos mandar, me mandem direct. Dão curtida, se vocês mandarem esse aviãozinho aí para várias pessoas, mais pessoas vão conhecer o que a gente falou aqui. E esse vídeo vai ficar disponível no YouTube da Target também. E fica 24 horas aqui também, tá bom? Obrigada, gratidão. E vamos para um final de semana aí de transformação e de Páscoa para quem acredita, que eu acho que é bem relevante. Tá bom? Com certeza. Obrigada, Renascimento para até. todos nós. Obrigado. Exatamente. Obrigada. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.